Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre pressão na ventilação local exaustora. Esse tema é bastante importante porque a pressão ou a variação de pressão ou a diferença de pressão entre o sistema, o captor e o ambiente, essa diferença é a força motriz que vai movimentar os gases, os poluentes, para o interior do sistema de captação. Então é bem importante nós termos esses conceitos claros em mente para que nós possamos compreender como o sistema de ventilação local exaustora funciona e como dimensioná-lo de forma adequada. Então, primeiramente, nós vamos estudar a pressão total, estática e dinâmica no duto fechado, ou seja, num reservatório. Então, a gente tem aqui um determinado recipiente, um reservatório com determinado fluido a uma determinada pressão. Vejam que ele está fechado, não existe nem entrada nem saída, escoamento igual a zero. Lembrando sempre que a pressão total é o somatório da pressão estática com a pressão dinâmica. Mas a gente vai isolar a pressão dinâmica, então nós podemos reescrever essa relação como sendo pressão total menos pressão estática é igual a pressão dinâmica. Lembrando do vídeo anterior, onde nós demonstramos como medir a pressão total, essa medição é feita a partir de uma coleta de pressão que esteja paralelo à direção do escoamento. Então essa tomada aqui, ela está paralela ao sentido do escoamento. Nesse caso não existe escoamento, mas de qualquer forma esse é o formato da tomada de pressão total. A gente consegue ler aqui uma coluna de fluido manométrico de 38 milímetros. Essa é a pressão total. A tomada que faz a medição da pressão estática, ela é perpendicular à direção do escoamento. O escoamento, se ele ocorresse, estaria nessa direção e essa tomada então está perpendicular. Essa é a tomada de pressão estática. Veja então que nós também temos uma coluna de 38 milímetros. Vejam que essa pressão é positiva porque ela está empurrando o fluido manométrico, então ela é maior do que a pressão atmosférica. Nessa tomada nós temos a pressão atmosférica atuando, nesse lado da tomada nós temos o fluido do processo atuando, e como essa coluna ela subiu pelo lado da atmosférica, significa que essa pressão aqui é maior do que essa pressão aqui. E finalmente, se nós conjugarmos essas duas tomadas, ou seja, uma tomada sendo paralela ao escoamento e a outra perpendicular, a gente tem a medição de pressão dinâmica, que nesse caso, veja, não existe uma diferença de coluna entre os lados, obviamente a sua pressão é zero. Claro que é zero, porque não existe escoamento. Pressão dinâmica só existe quando há escoamento, quando há velocidade. Ela é igual a meio de ρ, ou massa específica, velocidade ao quadrado. Nesse caso, então, pressão estática é igual a pressão dinâmica, sendo que a pressão estática é igual à pressão total, sendo que a pressão dinâmica é igual a zero. O segundo caso que eu gostaria de explorar aqui é pressão em um duto aberto com ar sendo insuflado por um ventilador, que é o que normalmente a gente está mais acostumado, é aquele mesmo esquema que a gente estuda, por exemplo, quando vemos bombas centrífugas, né? O propósito desse fluido aqui é adicionar energia, o propósito desse equipamento é adicionar energia ao fluido. Então o fluido aqui ele vai ter mais energia, pressão tende a ser positiva, maior que a pressão atmosférica. Da mesma forma, então, a gente tem um duto de seção transversal constante. A gente tem aqui, são números hipotéticos, tá? A gente tem uma pressão dinâmica de 38 milímetros, vejam só, a mesma do caso anterior, mas a pressão estática aqui reduziu. Por que ela reduziu? Porque parte da energia virou energia cinética. Então vejam que se a gente faz a diferença entre 38 e 8 milímetros, 8 milímetros é a coluna de pressão aqui estática, então o fluido está atuando aqui, empurra, aqui nós temos a pressão atmosférica, então aquilo que era 38 milímetros virou apenas 8 milímetros, e a diferença aqui está exatamente na pressão dinâmica. Então vejam que nesse caso nós temos a pressão dinâmica, a pressão total atuando aqui, ela empurra o fluido por esse lado, e desse lado aqui a gente tem a pressão estática atuando.
Ora, a diferença entre a pressão total e a pressão estática nos dá a pressão dinâmica. E fazendo um cálculozinho aqui, aí depende aqui da massa específica do fluido, naturalmente, a gente tem uma velocidade de 22,1 metros por segundo, que é o que está nessa referência. Mas o valor aqui nem é mais importante, o mais importante é nós entendermos o que aconteceu. Essa pressão estática, ela continua sendo positiva, porque nós estamos medindo depois do equipamento, então esse trecho da tubulação está pressurizado, a gente fala assim, porque a sua pressão estática, ainda que pequena, é maior do que a pressão atmosférica. O próximo caso que nós veremos aqui é aquele em que as tomadas de pressão estão sendo feitas na sucção do equipamento, do ventilador. Então aqui na verdade o equipamento está funcionando como um exaustor, sendo que no caso anterior nós poderíamos dizer que ele está funcionando como um ventilador. Então ao invés dele insuflar, ele está aspirando, ele está succionando. Vejam que nós temos a mesma pressão dinâmica, então naturalmente nós vamos ter a mesma velocidade, e se os tubos forem de mesmo diâmetro, consequentemente nós temos a mesma vazão volumétrica. Nessa configuração, a pressão estática, que é aquela cuja tomada está perpendicular à direção do escoamento, está fazendo uma leitura de menos 38 milímetros. Ora, a pressão atmosférica está atuando desse lado, empurrou o fluido manométrico e gerou uma coluna para o outro lado, ou seja, a pressão atmosférica é maior do que a pressão estática, a pressão que está atuando nesse ramo aqui desse tubo em U. Então a pressão atmosférica sendo maior, a gente representa como sendo menos o tamanho da coluna, menos 38 milímetros. Isso significa que a pressão estática interna é menor do que a pressão atmosférica, menos 38. E vejam o que aconteceu com a pressão total, ela vai ser também negativa, menos 8 milímetros. O fluido chegando aqui, ele vai, na verdade a pressão atmosférica, ela é maior também que a pressão do fluido, a pressão total do fluido. Então vejam que a coluna veio para esse lado da tomada com uma altura aqui de 8, mas negativo também, exatamente porque a coluna está do lado da pressão total e não da pressão atmosférica. Então essas duas pressões são menores que a pressão atmosférica, e a pressão dinâmica ela sempre vai ser positiva, porque ela é relativa à velocidade. Então se a gente fizer a continha aqui, menos 8 menos 38, menos com menos dá mais, então dá menos 38 mais 38, nós caímos aqui no 38 milímetros, no 30 milímetros, a semelhança do que foi feito no slide anterior. Contudo, no slide anterior nós tínhamos uma pressão estática positiva e uma pressão total também positiva. Nesse caso aqui de sucção, nós temos a pressão estática e a pressão dinâmica negativas, mas vejam que mesmo assim essa relação ela é válida. É importante ressaltar aqui que eu estou falando em termos de coluna, mas naturalmente a pressão ela é um resultado dessa coluna de fluido. E se a gente estiver falando ali, por exemplo, se o fluido manométrico for água, uma das unidades de medida é milímetros de coluna d'água. Então, a coluna não é a pressão, mas a partir da coluna a gente é capaz de calcular essa pressão. Só para ficar claro aqui, para não causar um entendimento equivocado.